Olá, meus caros e minhas caras, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estamos iniciando agora mais um podcast aqui na Rancho Crute. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, faz essa aí pelo time e já deixa o seu joinha também, porque você não irá se arrepender. Ou vai, sei lá, mas é sério, o podcast de hoje está insano, está carregado de informação e eu até recomendo que vocês tirem um tempo de qualidade, que dê para vocês prestarem muita atenção e se ater aos pormenores que nós vamos explorar aqui, tá bom? No episódio passado, nós falamos um pouco da história da vacina e um pouquinho sobre os movimentos anti-vacinas. E seria legal se você já tivesse ouvido esse podcast para se situar um pouquinho, tá? Então vou deixar aqui na descrição o link para você. E hoje nós vamos falar sobre o movimento anti-vacina da Covid, porque esse movimento não é semelhante aos outros. O que nós temos atualmente é o seguinte: muita informação, temos o Google, pessoas com diferentes opiniões, as redes sociais aí para ajudá-las e nós temos tecnologia inédita sendo aprovada. Deixando um ponto básico esclarecido. Existem os antivacinas que não as aceitam por indagação científica. Eles esperavam que essas vacinas, antes de serem aplicadas, tivessem mais estudos. Eles têm perguntas muito categóricas e esperam que se façam estudos para ter essas respostas. Estudos esses que dependem do tempo. É o tipo antivacina cético. Ele quer dados. E temos os antivacinas, como é que eu posso dizer? Existem os antivacinas que acreditam em conspiração. Eles falam, o vírus é chinês, esse é o plano global para matar as pessoas. E é um movimento antivacina que não é pautado na segurança e nem na eficácia do imunizante. É mais pautado em ideologia, tá bom? Beleza, já diferenciei os dois tipos de movimentos antivacina. Agora, vocês têm que entender como que é o processo normal de fabricação de vacinas. Exceção vacinas da Covid, tá? Porque temos vacinas contra a Covid que utilizaram tecnologia nova. E o tempo utilizado para produzir essas vacinas são sem precedentes na história. Esse é um dos pontos de impasse que as pessoas antivacina da Covid céticas apontam, beleza? Existem vacinas feitas a partir de vírus vivo atenuado. Contém o vírus, claro, só que com virulência diminuída por agentes físicos, como luz ultravioleta e tal, ou por agente químico. A vacina SABE contra a poliomielite é dessa, contra a febre amarela, a varicela, o sarampo, a rubéola, são todos exemplos de vacinas feitas a partir de vírus atenuado, sendo que você já tomou, ou pelo menos deveria ter tomado, alguma dessas vacinas na sua vida. Existe outro tipo de vacina que é produzida com um micro-organismo inativado. Eles pegam um agente e o matam. Eles deixam esses agentes incapazes de provocar a doença, só que ainda é capaz de provocar a imunidade na pessoa. A vacina Salk contra a poliomielite se encaixa nessa categoria. Só para não deixar vago, porque eu falei que a vacina SABE é contra a polio e disse agora que a Salk também é contra a polio, e de repente você se questione se há diferença entre as duas vacinas, saiba que a vacina SABE é mais recomendada para regiões de endemias de poliomielite, enquanto a Salk é mais indicada para locais onde não há surtos e nem muito caso da doença. É mais segura, porém não tão eficaz quanto a SABE, mas é eficaz, tá bom? Não estou descredenciando nenhuma vacina e, em minha opinião, eu vejo muito sentido na forma como essas vacinas são aplicadas. E outros exemplos de vacinas inativadas são as vacinas contra a hepatite a gripe, e a Coronavac também usa essa tecnologia, e a vacina contra a raiva também. E temos ainda as vacinas de subunidades, que são fragmentos do vírus, e elas enganam o sistema imune, elas fazem acreditar que essas partículas fazem mal ao corpo. A vacina de subunidades e a vacina de vírus inativado funcionam aí de forma muito parecidas. A vacina contra a hepatite B é desse tipo. E eram esses os tipos mais comuns de produzir vacinas antes de conhecermos o miserável do SARS-CoV-2. E isso levava muito tempo. Deixa eu falar para vocês a distância entre a identificação do agente de determinada doença até a aprovação de sua vacina pela FDA, que é tipo a Anvisa norte-americana. A tuberculose, causada por uma bactéria, teve relatado seu agente lá, o bacilo de Koch, em 1882. E sua vacina foi aprovada em 1927. Temos aí um intervalo de 45 anos. A poliomielite
teve seu agente registrado em 1908 e sua vacina foi aprovada em 1955. Temos 47 anos de intervalo. O sarampo, que teve 10 anos de intervalo. Foi detectado seu agente em 1953 e sua vacina foi aprovada em 1963. Então já deu para ter uma ideia do intervalo, né? Que não é pouquinho tempo. E o tempo desde a descoberta do agente do coronavírus até a aprovação de sua vacina foi muito pouco. Praticamente irrelevante frente a essas outras vacinas. O coronavírus aí que foi detectado em 2019 e estamos em 2021 e já estamos aplicando vacina no povo. Catapimbas, é muito pouco tempo. Para produzir qualquer tipo de vacina, nós temos 3 estágios. O primeiro estágio serve para identificar o vírus e propor métodos de vacinas, vírus atenuado, inativado. A segunda etapa compreende os testes pré-clínicos in vitro em animais, que pretende mostrar a segurança e a capacidade imunológica das substâncias. E até aqui, normalmente, a demora é relativamente pouca. Só que quando falamos da terceira etapa, a etapa de ensaios clínicos, é comum ser demorado. Temos as divisões de ensaios clínicos fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, Brincadeira, só vai até a fase 4, tá bom, gente? E isso, meus caros, leva tempo, porque é o seguinte, na fase 1 você aplica em humanos, para ver se a vacina vai matar a coisa certa, o vírus, não o cara, e depois o que é preciso fazer? Monitorar e determinar a segurança e eficácia em humanos. E esse monitoramento, se for por um período longo, é muito bom. E geralmente leva anos, tá? E não houve esse monitoramento longo nas pessoas que tomaram a vacina da Covid. Então, como assim? Eles estão dando uma parada sem saber se vou virar jacaré daqui a 2 anos. Calma, não criemos pânico, tá bom? Esse monitoramento não ocorreu. Está ocorrendo. E os cientistas fizeram o seguinte, eles criaram uma prospecção do comportamento de algumas vacinas contra a Covid. E aqui eu encaro as vacinas de forma diferente, tá? Porque para mim não são todas iguais, porque usaram tecnologia diferente. Eles fizeram então essa prospecção baseada em estudos de outras vacinas que utilizaram essa mesma tecnologia, falando em especial de adenovírus, tá? Eu vou explicar a diferença das vacinas para a gente ficar mais conectado, mas antes deixa eu terminar aqui esse raciocínio. Então, essa distribuição extremamente rápida de vacina só foi possibilitada devido às tecnologias diferentes empregadas e porque tivemos a presença de uma coisa importantíssima, um carinha que é bem-vindo onde quer que vá, o money. Os governos botaram grana, muita grana mesmo. Melhor, nós botamos grana, né? Porque os estados não produzem nada, quem produz é a gente. Tudo que eles têm é devido aos impostos. Então, os governos direcionaram a verba então para desenvolver a parada. Então nós tínhamos o problema e tínhamos a verba. E dessa junção aí surgiu novas categorias de vacina. A vacina de ácidos nucleicos e a vacina usando transportador não replicante. A vacina de ácidos nucleicos é composta por material genético viral. Aqui não temos outras estruturas do vírus, tá? E o material, quando injetado nas pessoas, inicia a produção de cópias de algumas proteínas comumente produzidas pelo próprio vírus, ok? E nós não tínhamos vacina desse tipo aprovada no mundo. Agora nós temos. Sabe qual? A Pfizer. A vacina da Pfizer utiliza uma molécula de RNA mensageiro. É uma molécula que leva leva uma mensagem, é a palavra mais óbvia. Leva uma mensagem até as células com informações genéticas do vírus. Ela é um manual que ensina a célula a se proteger, tá bom? E o questionamento que os antivacinas fazem é o seguinte: por que estrear uma tecnologia nova em tão pouco tempo com um vírus tão transmissível, tá bom? E além dessa inovação, temos a outra, as vacinas usando um transportador não replicante, ou vetores virais, ou adenovírus não replicante. Chame do que você está mais familiarizado, tá? É utilizado o adenovírus, um tipo de vírus que causa resfriados, encontrados em animais ou em humanos, que são geneticamente modificados, capazes de produzir proteínas características de outro micro-organismo, se é que podemos chamar o corona de um organismo pequeno, né? Porque é um vírus não tem célula, tá bom? E vocês sabem quais são as vacinas feitas com essa tecnologia? Então, as vacinas que foram feitas com essa tecnologia e foram aprovadas na humanidade são as vacinas da Janssen e a AstraZeneca. E você está muito esperto. Essas vacinas foram desenvolvidas em menos de 1 ano. A vacina AstraZeneca utiliza adenovírus, tá, de chimpanzé. Esse adenovírus é vivo, mas não pode se replicar.
Assim como a vacina da Janssen, que utiliza adenovírus que causa resfriado comum de humanos mesmo, tá bom? São adenovírus encontrados em humanos. Esses adenovírus carregam o material genético da proteína S, ou vocês já ouviram falar dessa proteína com o nome de spike. Não é cachorro, tá? É a proteína spike. Eles carregam esse material genético dessa proteína do vírus, que nada mais é do que informação genética do SARS-CoV-2. Eles produzem esse antígeno que o corpo humano conhece, e quando o vírus da Covid original chega no corpo humano, as células de memória já falam: "Eu te conheço, tu safado. Aí vim ver quem eres." "Ih, é ali mesmo, compadre. Eu te conheço." Aí vão lá e matam o verdadeiro coronavírus, que é o original, tá? E essa é uma das tecnologias não comuns na fabricação de vacinas. Já te expliquei métodos de produção de vacinas. Agora aperte o cinto que nós vamos dar uma decoladinha. O fato dos adenovírus usados para a produção das vacinas Janssen e AstraZeneca não se replicarem é muito importante, porque é o seguinte: contribuem a respostas que a linha cética antivacina faz. Essa incapacidade de se reproduzir faz com que os adenovírus tenham um tempo de vida limitado dentro das pessoas. A função deles é simplesmente apresentar a proteína spike para os anticorpos e depois morrer. E isso os torna inofensivos. Se não se replicam, não trocam genes. Logo, a probabilidade de mutação não é considerada, resultando no seguinte: esses adenovírus não cumprem a função de um vírus, que é infectar para sobreviver, mas estão lá dando sopa dentro do organismo, cabuetando os outros. Estão entendendo porque é tão importante o fato do adenovírus não ser replicante? E mais, logo no início da busca por imunizantes, a vacina da Rússia, a Sputnik, foi negada pela Anvisa porque trabalhava com adenovírus replicante. Eles não acharam isso legal não, tá? Existe um estudo anterior à Covid, bem anterior, que já utilizava adenovírus como vetor viral e que teve resultados satisfatórios. De 2004 a 2005 foi conduzido um estudo pelo pesquisador Aguinaldo Roberto Pinto, da Universidade Federal de Santa Catarina, que utilizou adenovírus comum em chimpanzé para criar uma vacina contra o HIV. Os testes foram feitos em camundongos e seu resultado disse que é possível estimular uma resposta imune em diversos órgãos e tecidos do camundongo. E eu peguei esse estudo como exemplo porque eu achei bacana, e na expectativa de você se interessar e pesquisar depois, tá bom? Mas várias vacinas com diferentes vetores virais já foram feitas, tá bom? Vacinas com poxvírus, com influenza, com adenovírus carregado geneticamente com informações de outros agentes patológicos. Então essa tecnologia já vinha sendo testada, beleza? E já que estamos nessa linha, vou dar uma explicação da vacina Pfizer, a que usa RNA mensageiro. Essa tecnologia, a meu ver, é a mais trabalhosa de se ter uma prospecção, porque é inédita. Na produção de vacina, há dois conceitos importantíssimos: o conceito de segurança e eficácia. Segurança primeiro, eficácia depois, tá bom? O primeiro é para ver se a vacina não vai matar as pessoas, e o segundo é para ver se a vacina vai matar o vírus. E comprovar ambos é necessário. E para isso, demanda tempo. É necessário acompanhamento de grupos, e esses grupos estão sendo acompanhados e paralelamente está sendo aplicadas vacinas em massa. Então, se der merda nos grupos controle, a vacinação para, e nós já aplicamos em metade da população mundial. Muitas pessoas já tomaram imunizante. E o que os estudos dizem? Eles dizem que a vacina é capaz sim de combater o coronavírus. E cada semana nós temos uma notícia nova. Elas dizem muita coisa, só que não dizem tudo, porque, como eu disse, é inédita. Então, o questionamento dessa vacina em específico é muito pertinente. Não vou tentar passar o pano, dizer algo que eu não sei. Não sei se é completamente descartável a hipótese de efeitos colaterais no futuro. O que eu sei são os fatos, que não está tendo efeitos colaterais que justifiquem a suspensão da administração do medicamento. E os estudos atuais justificam sua aplicação. E tá aí. As notícias mais recentes, do dia 8, mostram que o Brasil está em seu 12º dia consecutivo de queda de mortes devido a essa doença. Como paramos com a besteira do lockdown, não é devido a isso. Tivemos a mudança sazonal aí agora, mas o grande impulsionador dessa diminuição são as vacinas. O Brasil está com uma média móvel de mortes por Covid abaixo de 1,5 mil, pela primeira vez em 4 meses. Caiu 21% em 2 semanas.
Ainda é o maior número, tá, do mundo, o Brasil está à frente aí. Até o lançamento desse podcast, as notícias eram de que apenas o Acre estava apresentando alta no número de casos e os demais estados ou estão se estabilizando ou estão em queda, tá bom? Então, nessa altura do campeonato, vocês já sabem que a melhor maneira de fazer as pessoas tomarem vacina é você disponibilizar a informação de como a vacina funciona e quais são os benefícios que elas trazem, tá bom? Temos visto o número de pacientes graves de Covid diminuir. O Amazonas, um dos estados que mais sofreu, está tendo o seu número de casos estabilizados. Que maravilha. Então não vamos ter a mesma posição que o Edward Jenner teve, dar algo às pessoas sem explicação. Eu tenho um pouquinho de informação de como as vacinas funcionam e qual é a principal queixa dos não vacineiros. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, estou à disposição para ouvir vocês. Se vocês discordaram de algo que eu disse, guarde para você, brincadeira, é só comentar aqui embaixo, tá bom? Caso queira acrescentar algo também, indicar um estudo relevante, é só comentar, eu irei ler, tá bom? Fiquem todos bem e até o nosso próximo podcast, que será mais curto, beleza? Olá, meus caros e minhas